Vocês não estão vendo, mas aqui tem bastante livro. De um lado, os livros que eu li recentemente e do outro, tudo o que eu recebi e também comprei. Sem muita enrolação, vambora. Como vocês bem me conhecem, livros que eu li durante os meses, tá? Não tem nada de livro que eu li em um único mês, não. Não é assim que eu funciono. Vamos logo pro primeiro, porque eu descobri uma leitura muito boa. É um livro que foi pelo Kindle Unlimited, um livro de contos. São 21 contos. E se você me acompanha bastante aqui no canal, você já vai conhecer de cara esse autor, porque ele já apareceu aqui em vídeo. Eu já falei de um livro de poesias dele, conhecido pelo Poesias nas Estrelas, que foi lindíssimo. Aliás, o vídeo ficou muito legal, em que eu faço ali minha interpretação sobre os seus poemas, ficou muito bom e muita gente também comprou e gostou bastante da recomendação. Não foi diferente com esse livro, seu livro Pequenos Contos Sobrenaturais, do José Maurílio Freire. Esse autor, ele é muito querido. Pequenos Contos Sobrenaturais já é um livro que eu vou recomendar bastante ainda nesse canal, lá no Instagram, porque é uma preparação para você ir para a época mais esperada do ano, principalmente para quem ama terror, que é o mês de outubro, Halloween. Porque a gente tem aqui contos góticos, sempre com essa atmosfera do suspense, não necessariamente aquele terror que não vai deixar você dormir, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de coisas que vão mexer com o seu psicológico, mais reflexivo. E vocês sabem que eu amo isso, né? E o que eu mais gostei foi a Gárgula. Gárgula vai contar a história do Francesco, que é um estudante da Universidade de Milão e ele é um artista. Ele faz pinturas. Ele mora junto com a sua namorada, que é a Giulia. Um dia, quando ele tá passando por uma igreja, ele se sente observado, vigiado. Ele olha no alto da igreja e tem uma gárgula que ele nunca tinha reparado antes. As gárgulas são muito importantes para a arquitetura, né? Principalmente na Idade Média, uma arquitetura voltada também para o terror e para o gótico, porque elas são medonhas, né? Mas elas têm sim as suas funções. E para quem não sabe, as gárgulas não estão lá à toa e não estão para fazer ali um componente de terror, coisa do tipo, não. Mas elas foram feitas mesmo como um disfarce para não mostrar o cano, porque ali é onde escoava a água. Então era importante ter esses seres esculpidos ali, era uma forma de disfarce e aquilo ali meio que protegia as suas arquiteturas, né, para não criar esse excesso de água, então escoava a água, tá? É bem interessante. Mas elas são tão medonhas que sempre são usadas como grandes figuras para essas histórias. Uma delas, que é super clássica, é o Corcunda de Notre Dame, né? Não tem como não pensar nessa história. Ele vai até a igreja e procura o sacerdote porque ele se interessou. Como ele é um pintor, veio de sua arte, também estuda, aquilo o atrai bastante. O sacerdote vai, na maior paciência, contar pra ele a história daquela gárgula que ele antes nunca tinha reparado. Como é um conto pequeno, eu não vou detalhar muito, tá? Mas, basicamente, a história envolve uma vingança. Ele vai contar em detalhes o que aconteceu, quem foi a pessoa que esculpiu, né? Quem fez a gárgula. Mas acontece algo ali naquela história, que fica aí durante a Idade Média mesmo. Acontece algo ali que vai envolver o sentimento de vingança, tá? Então, isso que ele vai escutar, essa história que ele recebe, isso vai mexer muito com o Francesco, que vai levá-lo até para tipos de comportamentos diferentes que ele vai ter diante da arte e também uma certa obsessão. E outra alusão também que é legal fazer é que, além do Corcunda de Notre Dame, que tem essa atmosfera, né, com arquitetura, a gente também pode trazer a ideia do Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, e também me lembrou muito um conto do Gogol, um autor russo importantíssimo também, que é O Retrato. O Retrato, se eu não me engano, eu devo ter falado sobre ele aqui no canal, mas é também sobre esse rapaz que não consegue vender suas artes porque são consideradas ultrapassadas. Agora, não só esse conto, mas os outros também, eles têm aquela pegada que é muito conhecida pelo termo Dark Academia, tá? Que também na época de outubro vocês talvez vão ver muito sobre isso aí. Com aquela estrutura de história sobre algum estudante, sempre naquele mesmo figurino, ou uma coisa sombria, mórbida, também lembra muito isso, né? Então, o próprio Francesco, porque ele é da Universidade de Milão, me lembrou também nessa estética. Então, acho que vocês vão gostar. Cara, sério, só leiam esse livro, Pequenos Contos Sobrenaturais, é super legal e também ele vai voltar aqui, vou falar mais dele aqui no canal, principalmente por conta da época de outubro, pra gente poder falar sobre esses livros, né, que trazem essas histórias de terror ou um tanto psicológico, é muito interessante. Tem mais resenha sobre esse livrinho lá na revista. Hoje, no dia 1º de setembro, está lançando a revista, edição número 3 de setembro, Cruzoé de Poltrona, que é a revista do Bruni Livros. Então já vê a descrição
descrição para você entrar na revista e também pela revista ou também na descrição você vai encontrar o link para adquirir esse livrinho que tá super barato, vou deixar aí na tela. Esse livro você consegue no valor muito bom, é só ir lá, clicar e automaticamente vai pro seu Kindle ou pelo aplicativo do Kindle, porque só tem pelo e-book, então é super fácil, super prático. Os apoiadores, aliás, já comentaram comigo que acharam interessante o livro, porque eles já tiveram acesso uma semana antes pela revista, tá? E depois, todo dia 1º, lança pro público geral. Então dá uma olhada aí na descrição, vai conhecer mais sobre esse autor. Então é isso, uma das minhas leituras recentes, e bora pros próximos. E em falar em coisas mórbidas, eis que eu termino pela segunda vez Judas o Obscuro, de Thomas Hardy. Foi a nossa LC de agosto pelo meu clube de leitura. Já finalizamos, dia 29 foi o nosso último encontro. É difícil definir, é difícil dizer pra vocês que foi uma leitura deliciosa. Foi bom ter dialogado com o pessoal do clube, ter compartilhado, né, trocado essas ideias sobre a obra com eles. Eu queria muito que eles tivessem lido esse livro pra eu poder ver, no caso, a reação deles, né, e a gente poder dialogar sobre isso. Eu ainda nem terminei de fazer as anotações, né, os post-its, mas ainda assim depois eu termino e coloco uma resenha lá no Instagram. Mas Judas Obscuro foi a minha segunda leitura aí, foi minha releitura no ano. E eu li pela primeira vez na época da pandemia, em 2020, com o senhor meu pai. A gente fez uma leitura conjunta ali, só nós dois, enquanto estávamos em casa. Então lemos Judas o Obscuro. Eu li na edição da Tag, que é Jude o Obscuro, e agora eu adquiri a edição da Sétimo Selo para ler com o clube. Aliás, na revista da edição de agosto, você consegue ver um pouco mais sobre o autor. Eu já falei sobre ele, vida e obra, lá na revista. Mas aqui a gente vai conhecer a história do Judas, né? Que é obscuro e, de fato, ele passa por muitas obscuridades. Vários momentos o autor ele repete essa palavra. Obscuro, obscuridade, sombras. Ele sempre usa palavras com esse sentido, com esse sinônimo, né, de obscuro. E sim, gente, tá traçado aqui o destino desse rapaz que começa aos 12 anos com um sonho, depois que ele vê seu professor, o professor Phillotson, sair de Mary Green. As cidades têm nomes fictícios, mas são representações de lugares reais da Inglaterra. Então é um local rural, né, muito rústico, simples, e o Judas vive com a sua tia-avó, mas ele não tem mais pai nem mãe, então ele tá há 1 ano em Mary Green, sendo cuidado pela sua tia-avó, e ele tem que ajudá-la na padaria, né, e tudo mais, mas ele foi também aluno desse professor Phillotson, que está saindo de Mary Green e indo para a Cidade da Luz. Não é Paris da França, mas é Christminster, que seria o mesmo que Oxford, mas é chamada no livro de Christminster, que é onde estão os intelectuais, né? É o local que as pessoas que vivem no campo acham que é inacessível. Então o Phillotson, ele tá indo para lá para estudar e para virar um reitor, um pastor, né? Para tentar uma nova vida, uma vida melhor. E o próprio Judas, ele vê que talvez ele também possa passar por isso. Então ele coloca na cabeça que ele quer ir para Christminster. Ele chega a encontrar na Casa Escura, que é uma casa que tem um milharal e uma escada. Ele sobe na escada e fica vendo Christminster, sempre como se fosse a sua terra prometida, a sua nova Jerusalém, e que um dia ele vai chegar lá e realizar todos os seus sonhos. Era um menino sonhador, muito sensível, que a sua própria tia falava: você vai sofrer nessa vida, porque existe uma maldição na família Foley, né, que é a família do Judas, e não adianta você querer tentar alguma coisa que não vai adiantar. Avisando que esse não é um livro feliz, né, e não é um livro de superação, ele não é um livro que tem um final feliz, tá? Então eu preciso falar isso. Eu sei que pode ser que, é spoiler. Não, você não vai encontrar felicidade. Não vai encontrar, gente, não vai. Pode ser que em um momento ou outro ali, mas é muito raro mesmo, tá? Muito raso também. Então, assim, vocês só vão encontrar desgraça, tristeza, depressão. Por que eu li 2 vezes esse livro? Mas é um livro, assim, muito bom, tá? O narrador é excelente. A escrita do Thomas Hardy, que era muito conhecido por ser um poeta, é belíssima, apesar de falar de coisas tristes, né, e intensas na parte dramática, mas é muito belo. Então, assim, eu acho que você deveria sim ler esse livro, dar uma chance, mas não lê em qualquer momento da tua vida. Se você não tiver no momento bom, triste, tem alguma questão com filho, com sobrinho, com criança, que seja, tá? Porque aqui também tem uma questão com crianças que
vai mexer com você, tá bom? É bem pesado. O livro é extremamente pesado. E assim, talvez se eu não falar sobre isso, o pessoal vai ficar chateado e chega na hora e acontecer alguma coisa. Então, eu preciso já informar que não é um livro muito fácil de digerir em certas cenas aqui. Eu li esse livro há 4 anos atrás pela primeira vez e desde então eu nunca mais me esqueci de muitas cenas aqui, mas principalmente uma cena, eu nunca mais me esqueci dela. Consegui olhar para aquela cena lendo pela segunda vez exatamente da primeira vez quando eu li, sabe? Então assim, aquilo me marcou bastante. É uma cena muito, muito pesada, gente. Então aquilo me marcou bastante e eu acho que é super importante pro pessoal ler, mas depende do momento que você está. Mas continuando, a gente vai ver então essas obscuridades do Judas. Ele vai depois ali com seus 16, 17 anos se envolver com uma menina que também tá querendo se dar bem, né? E o nome dela é Arabella. Ela vive com a família que cuida, que faz venda de porcos, né? Ela é uma menina muito mais experiente, desenrolada, e ele é muito ingênuo ainda, né? Então ele se envolve romanticamente, ele fica apaixonado por ela, mas ela usa muito ele e ainda fala que, alegando que ela está grávida, e depois ela desmente que não tá. Só que já é tarde demais, porque quando ela falou que estava grávida, eles se casam. Então ele vai se afastando cada vez mais do sonho dele, que é Christminster. Mas os dois não ficam juntos por muito tempo, eles só brigam, e aí ela vai embora para a Austrália com a família, e ele consegue seguir para Christminster. E lá em Christminster ele vai conhecer a Sue. Na verdade ele já sabia da Sue, que era sua prima. Ele viu um retrato dela na casa da tia, e ficou apaixonado. A Sue era uma menina que gostava muito de ler, muito travessa também, né? E a tia dele também já cuidou da Sue por um tempo. Ela agora estava trabalhando numa loja de artigos religiosos e lá em Christminster é onde ele vai encontrar com a Sue e os dois vão viver ali uma vidinha de primos, mas ele sempre com as segundas intenções, porque ele se apaixonou por ela, né? Então, entenda uma coisa, não é um livro de romance, não é um livro de superação, como eu falei, tipo Charles Dickens, sabe? É um livro que, assim, tem muita crítica social por conta das convenções e da questão do casamento. Então não adianta você, nessa época, com essas suas ideias consideradas modernas, querer escolher viver com uma pessoa sem estar casado, né? E você também tem que saber em que época você tá e o que você vai fazer, porque tudo é notificado. As pessoas, elas podem fazer com que você não consiga um emprego, que você perca o seu emprego, sabe? Por conta de algum boato, por conta de alguma fofoca, enfim, qualquer coisa que você fizer que está contra o roteiro da sociedade naquela época, vai arruinar a sua vida. E é justamente isso. Essas escolhas livres, né, e muito modernas assustam, incomodam as pessoas que não concordam com isso. Tanto que o próprio livro Judas incomodou bastante. Ele foi até queimado pela igreja, justamente pelo seu escândalo. E as pessoas começaram a associar, achando que isso aqui também aconteceu com a vida do autor. Tanto que depois desse romance, o próprio Thomas Hardy deixou de escrever romances e ficou só nas poesias. Porque aquilo ali foi pra ele a gota d'água. Queimaram o livro dele, foi super mal recebido. E só depois de muitos anos que ele é reconhecido novamente como uma grande obra. Então é bom avisar, né? É triste, é obscuro, extremamente obscuro. Não crie expectativas com os personagens, só sinta todos eles, sabe? Eu acho que é importante você sentir esses personagens e você também identificar. Eu senti coisas diferentes na segunda leitura. Eu comecei a interpretar outras coisas que eu não tinha interpretado há 4 anos atrás. Comecei a me ver nesses personagens, me colocar no lugar deles e interpretar de outra forma. Então isso que é importante na releitura também. Então está aí minha leiturinha de agosto, leiturinha. Leitura que deu uma certa depressão. Brincadeira, gente, é um assunto sério, né? Mas, ainda assim, se você já leu, deixa nos comentários. Ou, se não leu e pretende ler, tome cuidado. O próximo, já pra trazer umas coisas mais felizes, tá? Trazer coisa feliz, tá, gente? E, na verdade, esse livro já tinha terminado há um tempinho já. Como eu prometi no outro vídeo de leituras recentes, eu não falei sobre ele porque eu esqueci de colocar ele. Então eu falei, no próximo vídeo eu coloco. Então vamos trazer coisa feliz? Felicidade? Sim, Felicidade, de Hermann Hesse. Esses aqui são escritos do autor. No caso, escritos ali que vão traçar sobre a sua vida em si. Não é de ficção. A gente vai falar do Hermann Hesse já bem mais velho aqui, tá? A gente tem escritos aqui entre 1947 a 1961. E é muito bom, cara. É muito bom. Porque você... Primeiro de tudo que eu tenho esse livro porque é o Hermann Hesse.
tá? É só por conta disso. Mas o Felicidade, ele vai falar, por exemplo, de quando ele recebia visita de amigos, escritores, da relação dele com a sua segunda mulher. Depois, quando ele mostra as cartas, o que ele recebia de cartas de pessoas que liam seus livros, sobre quando ele recebeu um soldado de guerra que estava precisando de ajuda. Então, assim, tanta história que você fala, caraca, o Hermann Hesse passou por isso, sabe? Ele vai relatando aqui. E também fala sobre a velhice, porque ele tá ali na sua fase já, a sua fase idosa, né? Então ele vai falar sobre as dificuldades de ser velho. Ele conta a história também, muito legal, sobre um corvo, que era super conhecido na região onde ele estava morando. E ele fala que fez amizade com esse corvo e ele vai contando suas histórias. É muito gostoso, gente. Se você nunca leu, quer um livro mais tranquilo, ou quer também conhecer um pouco sobre o Hermann Hesse, né? De como ele conta essas histórias, Felicidade. Não tem como não encontrar felicidade nesse livro, né? Mas você vê o contraste, saindo do Judas para esse livrinho aqui, que realmente é só pura felicidade. Agora vamos unificar as coisas, tá? Vou pegar um que eu terminei recentemente, que também foi releitura, e aí tem a ver com um outro que chegou recentemente aqui em casa. Então vamos unificar aqui e falar do projeto Lendo Tolkien. Meu projeto Lendo Tolkien é para os leitores supremos do meu clube de leitura. É um projeto que está rolando aí desde o dia 5 de agosto, que a gente começou a fazer leitura com o Hobbit, que eu, no caso, já tinha lido há uns 10 anos atrás e reli com o pessoal. Eu tenho essa edição da Martins Fontes, eu adoro essa edição. E eu li, gente, eu terminei de ler e eu achei maravilhoso. Aliás, eu terminei de ler agora há pouco mesmo. É muito, muito gostoso. É muito legal você rever, né, o Bilbo, o Bolseiro, sua casa sendo invadida por esses anões, pelo Gandalf, né, que vão juntos por uma aventura. E você rever também várias outras histórias ali que também tem a ver com o universo do Tolkien, né? Então, é a única obra do Tolkien que eu já tinha lido. Já tinha assistido aos filmes, mas preciso muito reassistir, preciso assistir a série nova também. E esse projeto, gente, ele vai ficar por bastante tempo, tá? Ele vai ficar ainda mais pro ano que vem, pro outro ano. A gente tá pensando exatamente assim. Acabou esse, a gente vai para Sociedade do Anel, primeiro volume da trilogia do Senhor dos Anéis. Depois a gente segue com a trilogia. Quando acabar a trilogia, eu vou gerar uma enquete lá para o pessoal poder optar qual vai ser nossa próxima aventura, tá? É que eu realmente queria já pegar o Senhor dos Anéis, eu tô muito empolgada porque eu nunca li Senhor dos Anéis. Como eu falei, só conheço mesmo a história dos filmes. Mas tá aí o Hobbit. Se você já leu, deixa nos comentários. Se quiser participar com a gente desse projeto que tá muito legal. Aliás, o grupo tá bem bacana, né? Cheio de tópicos. Eu coloco vários slides também das minhas pesquisas sobre a história da Terra-média. O pessoal que participa, tem uma galera que conhece muito. Eu tô aprendendo com eles. Eles também compartilham lá tudo o que eles sabem, tiram dúvidas. Então tá bem legal. Se você gosta, quer conhecer esse universo, vem pro clube, mas precisa ser leitor supremo e automaticamente você entra no nosso projeto do Lendo Tolkien. Tá, então, mais uma leiturinha e depois a gente começa, em setembro, a gente começa a ler o Senhor dos Anéis, entrar aí nesse universo, e foi compra minha, tá? Não ganhei, no caso, eu comprei mesmo. E essa leitura vai durar 2 meses, gente. Então a gente vai começar em setembro e ela vai acabar lá pro final de novembro, tá? Então vai ser isso. As outras vai ser também mais ou menos isso, dependendo da quantidade de páginas, tá? Então, se tiver bem mais páginas do que essa, pode levar 3 meses. E pra finalizar aqui, pra gente ir pros livros que eu ganhei, eu também quero convidar você para poder ler com a gente agora, em setembro, já começando, O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz. Eu vou usar nessa edição de sebo que eu tenho da editora 3, tá? Então, é um dos livros também polêmicos, que gerou muita confusão, e eu falo sobre ele na revista de setembro, que já está aí lançada para vocês. Falo sobre a vida e obra do Eça de Queiroz. Todo mês de LC, a revista traz a vida e a obra desses autores, tá? Então tá aí, vem ler com a gente. No dia 2 de setembro a gente começa a nossa primeira live de sprint com os apoiadores para ler e comentar juntos. E agora bora para os livros que chegaram aqui. Esse livro já faz um tempo que eu recebi, mas eu estava esperando o momento de ter um vídeo assim mostrando os meus recebidos, e é uma das coisas mais lindas que a minha apoiadora Ângela mandou pra mim. Você já deve conhecer a Ângela, porque a Ângela sempre manda umas coisas lindas. Já fiz vídeo aqui mostrando o que ela mandou pra mim, e ela mandou nada mais, nada menos do que Clarice
fotobiografia. Esse aqui, então, como o nome já diz, né, vai contar a história da Clarice. Mas... Ai, gente, olha, deixa eu abrir pra vocês verem. Tem a jacket, primeiramente, né? Essa é a jacket. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Tá? A sua versão mais nova, mais velha, tá? Aí sem a jacket, ainda tem mais foto. Mulher fotogênica, né? Clarice era muito fotogênica, belíssima, não tem como não ter foto dela. E aí por dentro, eu vou mudar a câmera e mostro pra vocês, mas tá a coisa mais linda, gente, sério. Muito, muito lindo. A gente tem então aqui no sumário da Ucrânia ao Brasil, em exílio, em Maceió, em Recife, no Rio de Janeiro. Às vezes eu me sinto um pouco Clarice de falar assim, porque eu passei por isso também, né? Nasci em Manaus, fui pra Recife, fui pro Rio, agora eu tô em São José. Uma loucura. Em Nápoles, em Berna, porque depois ela se casou com um diplomata, né? Ela morou nos Estados Unidos, ó, em Washington. Ela chegou a morar na mesma época que o Érico Veríssimo morou também. Então é bem legal. Aí, ainda no Rio de Janeiro, para sempre, do Brasil à Ucrânia. E aí tem os apêndices. E aí vou mostrar pra vocês as fotinhos, olha. Lindo, lindo. Próximos livros. Recebi da Larissa. A Larissa, ela tem a lojinha Bela Via Atelier, que já falei bastante aqui no canal, tá aí o link pra você acessar. Ela tem uma lojinha de marcadores lá no Instagram, então dá uma olhadinha. E ela me enviou, em agradecimento, né, pelas divulgações, ela me enviou James Baldwin. Foi legal porque na época quando ela me enviou, foi quando eu lancei a revista de agosto, gente, que era o centenário do James Baldwin, a capa era com ele, então achei legal ela ter me enviado. Esse é o Notas de um Filho Nativo. Eu cheguei a comentar, eu menciono esse livro, né, lá na revista, quando eu vou falar sobre o autor. E esse é um livro de ensaios dele. Eu sugiro que você veja a revista falando sobre ele, que tá bem legal. Tem um documentário também, que eu já recomendei por lá. Um documentário que tem lá na MUBI sobre ele. Muito bom, gente, de verdade. Se você quiser conhecer mais o autor, eu super indico. E essa é da edição da companhia, né? Tá linda. Eu recebi 2 livros super bacanas pela editora Record, porque eu sou parceira da Record. Então foram os 2 primeiros que eu recebi. O primeiro que eu já comecei a ler é O Homem Revoltado, do Camus. Na verdade, eu já sabia o que chegaria pra mim. Mais ou menos, porque eles colocam uma lista do que a gente gostaria de receber. Então eu peço em torno de 4 livros, mas só 2 vão ser enviados, só que eu não sei qual daqueles vão ser enviados, né? Então tá aí, O Homem Revoltado. Gente, deixa eu ler pra vocês só o início, tá? Porque isso aqui mexeu muito comigo. Eu vou ler pra vocês justamente o primeiro parágrafo desse livro. E já mexeu muito comigo. Que é um homem revoltado. Um homem que diz não. Mas, se ele recusa, não renuncia, é também um homem que diz sim. Desde o seu primeiro movimento. Um escravo que recebeu ordens durante toda a sua vida, julga subitamente inaceitável um novo comando. Qual é o significado deste não? É só isso. Se você já leu O Homem Revoltado, deixa nos comentários pra gente poder conversar sobre, porque eu estou começando a ler e vou falar mais dele aqui no canal. O outro é Narciso e Goldmund. Esse do Hermann Hesse. Ah, eu tinha até esquecido. Hermann Hesse também pedi. Esse foi um lançamento, né, da editora. O Narciso e Goldmund são 2 pessoas mesmo, né? São 2 rapazes. Narciso, que é um cara inteligentíssimo, e Goldmund, que é um estudante que tem crises existenciais, e os 2 vão se conhecer num convento. É bem legal, tá? Isso me lembrou um pouco a estética do Damian também, que nós temos 2 pessoas aí, né? 2 rapazes que vão ter ideias diferentes, porém um vai ficar obcecado pelo outro, né? Pelo que o outro acredita e tudo mais. Enfim, tem vídeo no canal falando sobre Damian, mas eu gostei tanto dessa narrativa, né? Dessa estrutura que ele fez o romance, então com certeza eu vou gostar desse também. Olha, eu recebi um do Pirandello, que eu ainda não terminei, pra falar a verdade, que é Um, Nenhum e 100 Mil, pela editora Penguin. Eu fiquei tão feliz de ter recebido esse livro, mas eu recebi esse livro de uma pessoa chamada Lucas, tá? Só que eu não sei
Quem é o Lucas? Eu não sei se ele tá no Instagram, se ele tá aqui no YouTube. Então, Lucas, você que me deu esse livro, apareça, cara, pra eu poder te agradecer. Eu gosto de agradecer a pessoa, ir lá e comentar, né, falar com ela no chat. E também gosto de marcar a pessoa, caso tenha perfil no Instagram, pra colocar nos stories. Então, eu coloquei até no story na época, mas já tem um tempinho, pra falar a verdade, que eu recebi, que eu ainda não tinha mostrado aqui no canal. Eu queria muito agradecer a você, de verdade. Então, se você tá assistindo esse vídeo, Lucas, fala aí. Eu sou o Lucas que comprou esse livro pra você. E esse livro, gente, eu não terminei, mas ele é maravilhoso. Ele conta a história desse rapaz, ele é casado, e um dia sua esposa vira pra ele e fala que o seu nariz, ele é torto. E ele nunca tinha reparado nisso. E a partir disso, de algo em seu rosto, né, por conta do nariz, ele começa a ter crises sobre aquilo que ele sempre acreditou que fosse e que não é. Então ele começa a olhar, se olhar mais no espelho. Ele olha tanto no espelho que ele não reconhece mais a pessoa que tá lá do outro lado. Ele acha que é uma outra pessoa. Ele se olha na vitrine. E aí ele pensa, imagina o caos que seria se a gente virasse para as pessoas e falasse para as pessoas o que a gente realmente vê e que não tem nada a ver com o que elas veem. Então, por exemplo, se eu me olho no espelho ou se eu escuto a minha voz, né, algo assim, eu acho que eu sou uma coisa, até fisicamente. Mas quem tá me olhando de fora pensa outra. Não, você não é assim. Você é assado. Entende? Então, isso acaba ficando muito louco na cabeça dele. Ele começa a ter várias e várias crises sobre quem ele realmente era. Só por conta de um nariz torto. Porque ele sempre se olhava no espelho e não achava que o nariz era torto. Mas num outro ângulo, uma outra pessoa olhando fala, não, ele é torto. E aí ele começa a pensar sobre isso. Se eu falar para outras pessoas o que eu penso e não ser da forma como elas também pensam, que elas sempre foram, é como se elas estivessem vivendo uma mentira o tempo todo. É muito bom, gente. É muito bom, é muito bom. Se você já leu, deixa nos comentários. E os dois últimos agora foram as minhas compras recentes, que eu fui no Sebo, eu gravei para os apoiadores. Aliás, se você não é apoiador, eu recomendo que você seja, porque a gente já tem muitos vlogs, tem uma playlist só de vlogs, vídeos caseiros, vídeos mostrando mais aqui, né, os bastidores também, mas eu mostro muito minha rotina, e eu fiz aí também o outro vlog semanal que vai só para os apoiadores, desde a assinatura do Clube de Leitura, né, o leitor que lê junto. Então, toda sexta-feira sai para o Supremo, Leitor Escolhe, que é uma outra assinatura, sai no sábado, e no domingo sai para o pessoal do clube. Então, eles toda semana tem 2 vídeos. Além do vídeo no canal, eles também têm o vídeo semanal, que são vlogs, tá? E aí tem uma playlist com todos eles. Se você assinar o clube, você já tem acesso a todos esses vlogs, tá bom? Porque eu sei que o pessoal gosta, mas eu gosto de priorizar o pessoal do clube, que também gosta de vlogs, tá? Então tá bem legal, eu fiz lá, fui no Sebo, né, enfim. Comprei mais coisitas. Só que, na verdade, eu tinha um vale. Então isso já ajudou bastante. E não só livro eu comprei discos. Deixar os discos pro final. Mas eu comprei, então, Uma Vida do Guy de Maupassant. Esse aqui custava R$15, mas eu tinha vale. Então eu tinha um vale de quase 400. Quase R$400 eu tinha um vale ainda, porque eu levei muito livro pra trocar. Ainda preciso levar mais. Então essas últimas vezes que eu fui ao Sebo, eu não gastei nada, pra falar a verdade. E, gente, eu encontrei uma coisa maravilhosa. Quando eu olhei de cara, meu pai falou, você não vai conseguir. Eles não vão deixar passar o vale, mas deixaram. É da editora Nova Aguilar, Prosa Seleta, de nada mais, nada menos que Lima Barreto. Tá linda essa edição, num boxinho. Eu não gosto de box, mas esse eu vou manter, tá? Esse eu vou manter. E o livro, gente, capa dura. Ele é lindo. Aí tem essa jacket. E ele é desta forma. Vem com a assinatura dele, a lombada dele, lindo. E aqui a gente tem toda a prosa. Então tem todas as obras dele, contos, né, romances, e também tem apêndices, tem fotos, que vai falar sobre ele, para você conhecer mais sobre o autor. Lindo, gente, lindo. Na verdade, tinha também outro dessa mesma coleção do Mário Quintana, mas estava absurdamente cara e eu não tinha mais vale. Era
260, eu acho que tava muito caro. E esse tava 195. Então, e assim, eu vou ser bem sincera, esse tá muito mais em estado perfeito mesmo. E o do Mário Quintana não tava tanto. Mas, enfim. Eu não, assim, eu conheci a editora, mas acho que eu nunca tive nada dela. Aqui, ó. Ele tem os romances, sátiras, contos, memorialística e depois o apêndice. Lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Nem acredito que eu consegui isso com um vale. Ou seja, não gastei nada. Agora os discos, né? Tem um vídeo também lá para os apoiadores, né? Um dos vídeos semanais dos apoiadores, que eu mostrei todos os meus discos. Pediram, eu fiz. Todos os meus discos eu mostrei e eu tenho bastante, pra falar a verdade, né? Aí eu comprei 3 lá. Comprei Gonzagão. Esse aqui custou, acho que foi o mais... Não, foi 18, foi 18. Mas eu vou ser bem sincera, eu não acho tão fácil de encontrar não, viu? Mas tá aí, Gonzagão. Comprei do Gigantes do Jazz, esse do Louis Armstrong. Eu achei bem bonito. Ah, aqui ó, atrás. Essas capas de disco, acho que coisa mais linda. Às vezes assim eu fico pensando, eu podia colocar na parede, mas eu me seguro, pelo amor de Deus. Olha, tem também sobre ele, falando sobre ele, com fotos. E aqui, esse foi o mais barato, pra falar a verdade. Foi R$8. E aqui vem o disco. Então eu achei maravilhoso. Esse foi bem barato, pra falar a verdade. Então esse daqui do Jazz. E o outro é um tributo a Charles Chaplin, que eu adoro, né, desde criança. E tem fotos dele também aqui nos filmes. E são as músicas dos filmes, gente. Coisa linda. Deixa eu abrir um pra vocês verem, né, como que ficou. Ó o disco. Que lindo. Quem gosta de disco aí? Deixa nos comentários. Quem gosta de disco? Eu amo, eu amo. Eu acho lindo quem tem... uma das coisas que eu lembro até hoje, que eu acho muito legal, são os discos do Haruki Murakami. Ele tem, assim, uma biblioteca de discos. Eu acho muito lindo nas fotos, sempre mostra. Maravilhoso. E esse foi 18 também, tá? Então foi 18 e o mais barato foi 8 do Louis Armstrong. Os outros discos que eu tenho, eu compro tudo nesse sebo também. E também já comprei lá em Curitiba quando eu visitei para minhas férias. É isso, gente. Bastante coisa. Livros que eu terminei, livros que eu ganhei, e meus discos, enfim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa nos comentários aí o que você já leu. Me conta também se você já leu algum desses livros aqui específico, o que você achou. Não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar. E, por favor, se você puder, assiste os anúncios que passam no vídeo, pelo menos um, porque essa é a nossa única forma do Bruni Livros monetizar aqui no canal e poder crescer. E também curte, porque aí o YouTube vai entender que o vídeo ele é relevante. E também eu tô vendo aí nos aplicativos do YouTube que tem um negócio chamado Hype, né? Que parece que você tem que apertar Hype e eu acho que isso ajuda também o vídeo. Então se você tiver no celular, aperta o hype aí, aumenta o hype do vídeo também do Bruni Livros. Não deixe de ver a descrição para você conhecer mais sobre o autor que eu contei para vocês conhecerem o livro Pequenos Contos Sobrenaturais, que tá valendo muito a pena. É isso, a gente se vê agora no próximo domingo. Tchau!